Oi, gente, sejam super bem-vindas ao projeto Hora do Flow, um projeto onde eu tô gravando aqui sem aulas, sem conteúdos muito legais para te ajudar aí, você que é empreendedora, aspirante empreendedora e quer conseguir dar conta de fazer tudo o que a gente precisa fazer dentro da vida empreendedora, né? Então aqui o foco é você ser mais produtiva, é você conquistar os seus resultados e se tornar aí uma empreendedora executora, uma empreendedora que alcança os seus resultados, que vai lá e faz aquilo que é necessário ser feito, tá? Eu quero já pedir para você que gosta desses assuntos por aqui, que gosta desse conteúdo aqui, né, que gosta do Hora do Flow, já deixar o seu like, já se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo que for saindo por aqui, se você tá vendo no YouTube, se você tá vendo no Instagram, já deixa o coraçãozinho, isso me ajuda muito, mostra aí para as plataformas que o meu conteúdo vale a pena e assim ela acaba disseminando para mais e mais pessoas assistirem e consumirem esse conteúdo. Então me ajuda aí dando o seu coraçãozinho. Também comenta aqui qual assunto você quer ver mais aqui no Hora do Flow, porque afinal de contas esse projeto é feito para você, empreendedora, para eu poder te ajudar a ser mais produtiva, a dar conta de todas as demandas que a gente tem dentro da vida empreendedora, porque não é tão simples assim, né, como parece. A gente tem que fazer muitas coisas e aqui no Hora do Flow você aprende a utilizar as melhores ferramentas, a, né, mudar aí o seu estilo de vida, a melhorar a sua qualidade de vida ao mesmo passo que você conquista aí os seus objetivos. E chega de conversa, né? Vamos lá para o nosso conteúdo. Hoje eu vou te ajudar a criar hábitos produtivos. Como criar hábitos produtivos para que a gente aí tenha uma vida mais produtiva, para que o nosso dia a dia seja mais produtivo. Um dos passos principais, né, para que a gente consiga ser mais produtivo é justamente os nossos hábitos. Afinal de contas, nós somos formados pelos nossos hábitos. Eu gosto até de falar, sabe aquela frase poderosa, né, aquela frase muito antiga e conhecida que é: me fale, né, com quem você anda, que eu te falarei quem você é. Então, aqui, né, dentro dos hábitos é a mesma coisa. Me conta quais são os seus hábitos que eu vou te dizer quem você é. É bem isso, né? Os hábitos diz muito sobre a gente, sobre como a gente leva a vida, e é eles que vão fazer com que a gente alcance os nossos resultados. Então, por isso, hoje, aqui dentro do Hora do Flow, a gente vai falar sobre como criar hábitos produtivos, hábitos que são essenciais para que a gente entre aí dentro de um equilíbrio de vida e consiga, assim, fazer tudo o que é necessário para alcançar os nossos objetivos. Deixa eu compartilhar a tela aqui para o nosso tradicional mapa mental. Quem já está aqui há muito tempo já sabe, né, que eu amo mapas mentais, eu adoro essa ferramenta para poder, né, explicar de uma forma mais visual. Eu sou uma pessoa muito visual, então eu quero trazer aqui para vocês de uma forma bem visual, onde vocês realmente possam pegar esse conteúdo e colocar em prática, porque esse é o intuito, né? Não adianta nada estudar e não colocar nada em prática. Então, por isso aqui, né, o nosso tradicional mapa mental, para que você consiga ver aí todos os assuntos que eu tô falando. Eu gosto muito de fazer dessa forma, porque eu acredito que facilita muito a visualização. Eu gosto de assistir vídeos assim também, onde as pessoas mostram como que está sendo feito. E, afinal de contas, eu sou professora, então toda professora ali, né, tem os seus slides, tem o seu mapa, tem a sua lousa, né? E aqui meu mapa mental é minha lousa para poder te ensinar aí, empreendedora, a ser mais produtiva, ter mais qualidade de vida, a focar aí na sua saúde física e mental, para que você consiga aí ter força suficiente para desenvolver o seu negócio. Então, hoje a gente vai falar sobre como criar hábitos produtivos. E por que eu decidi trazer essa aula aqui para vocês? Uma das coisas um dos pilares, né, mais importantes para mim, quando eu decidi que eu iria trabalhar com produtividade, que eu iria ajudar as mulheres, né, a serem mais produtivas, a conquistar os seus objetivos, a conseguir aí ter grandes resultados, foi estudar sobre hábitos. Eu sempre vi e sempre observei, eu sou uma pessoa muito observadora, que acaba analisando muitas pessoas. Eu assisto blogueiras, eu assisto blogueiros, eu assisto youtubers, eu assisto empreendedores, eu assisto artistas, eu assisto todo tipo de pessoa, porque eu gosto, né, esportistas e tudo mais, porque eu gosto de analisar qual é o ritmo de vida daquela pessoa, analisar quais são os seus hábitos e o que faz
essas pessoas serem mais produtivas. Então, eu sou uma pessoa que pesquisa muito o estilo de vida das pessoas que eu acredito que tem muito sucesso, e eu sempre observo quais são esses hábitos, o que essa pessoa faz que ajuda ela a ter tantos resultados assim. E por isso, né, eu quis trazer essa aula aqui para vocês, porque depois de tantas pesquisas que eu fiz, eu identifiquei que os hábitos, principalmente os hábitos dessas pessoas, desde a hora que ela acorda até a hora que ela vai dormir, faz com que ela consiga dar conta da demanda que ela tem que dar. As pequenas coisas, as pequenas escolhas que ela faz toda a diferença no resultado do negócio dela. E aqui eu não tô falando sobre acordar 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, 3 horas da manhã, tanto faz, tá? Isso aí realmente não faz a menor diferença. O que vai fazer a diferença é qual horário você se sente bem, qual horário você se sente mais concentrada, qual horário você se sente menos concentrada e, assim, de certa forma, mais movimentada, né? Que gosta de fazer coisas mais em movimento. Então, isso sim é produtividade, né? Quando você entende os seus melhores momentos, entende quais os momentos do seu dia você realmente é mais produtivo, no sentido de entendendo o motivo daquela produção. Por exemplo, existem momentos no meu dia que eu preciso ser mais focada, ou seja, eu preciso estar em concentração total para poder realizar aquela demanda. Então, quando eu estou criando materiais para as minhas alunas dentro dos meus treinamentos, quando eu estou escrevendo os treinamentos, quando eu estou criando os mapas mentais aqui de todas as aulas que eu estou dando aqui para vocês, quando eu estou escrevendo as postagens para o Instagram, todos esses momentos, né, principalmente de escrita, né, quando estou escrevendo os e-mails, são momentos que eu preciso estar mais concentrada, é momento de concentração. E aí eu preciso estar 100% imersa naquilo. Então, depois de muito tempo, analisar, observar quais seriam esses melhores momentos, eu vi que logo pela manhã, logo depois ali que eu faço a minha rotina da manhã, me arrumo e vou trabalhar, é o melhor momento para que eu me concentre nesse tipo de atividade. Geralmente eu tiro de 2 a 3 horas para me concentrar nessas atividades. Então, essas atividades, elas precisam, né? Eu senti que eu precisava ter um descanso mental mais descansada, e também que eu conseguisse ficar mais focada ali. Como eu sou uma pessoa que precisa estar sempre nas redes sociais, criando muito conteúdo, tá ali falando com vocês, o que acontece? Também o período da manhã, esse período entre 10 horas até meio-dia, é um período onde não tem muita demanda de pessoas, né? As pessoas não estão tão ativas assim nas redes sociais. Então é muito mais fácil eu conseguir ficar longe ali das postagens e das redes sociais e focar realmente nesses conteúdos onde eu tenho que entrar, né, ficar imersa, com concentração total e mais introspectiva, do que no período da tarde. O período da tarde já é um momento mais assim movimentado. Eu estou gravando essa aula no período da tarde. Então, gravar as aulas no período da tarde faz mais sentido. Fazer ali os criativos para as postagens, né? A parte bonitinha ali, foto e criativos para as postagens também faz mais sentido nesse horário. Nesse horário eu consigo conversar com mais pessoas, então gravar mais stories. Então, tudo isso eu fui analisando conforme fui identificando o meu momento de maior concentração e um momento de menor concentração e mais movimento. Quer dizer que eu sou mais produtiva de manhã ou à tarde ou à noite? Não. Na verdade, são momentos de produtividade totalmente diferentes que estarão ligados a alguma coisa que você vai estar fazendo ali. Então, tem momentos que você vai estar escrevendo, que você vai precisar ficar ali totalmente introspectiva, e tem momentos que você vai estar mais em movimento. E em todos esses momentos você vai ser produtiva. E tudo isso, né, tudo isso que eu estou explicando, eu identifiquei através dos meus hábitos, através da minha rotina diária de trabalho, através da minha rotina e da minha demanda, né, de trabalho. Então, eu vou mudando os meus hábitos diários para que eu consiga aí aumentar a minha produtividade ao longo do dia, para que eu consiga dar conta
de todas as áreas que eu preciso dar para que o meu negócio desenvolva, né? Então, isso é muito importante. Aqui eu vou falar sobre alguns desses hábitos que, além de me deixar mais produtiva, também cuidam da minha saúde física e mental, que são fundamentais para quem empreende, porque não adianta nada você acabar com a sua saúde física, acabar com a sua saúde mental, porque você não vai ser produtiva. Você vai só estar se cobrando, se judiando e não vai conseguir ali alcançar os seus objetivos. Então, é bem importante ter esses hábitos para que você se mantenha mais tranquila e mais equilibrada, né? Como eu disse, produtividade é uma gestão de energia e não uma gestão de tempo, porque o tempo existe aí 24 horas para todo mundo, então não tem como gerenciar o tempo. Na verdade, é uma gestão de energia para que você consiga se manter motivada e animada durante todo o dia para que você consiga produzir aquilo que é necessário. E diante disso, né, diante de todas essas minhas pesquisas, livros que eu li, tudo, eu descobri os hábitos angulares. E esses hábitos angulares, o que é, né? Até trazendo aí o conceito do livro O Poder do Hábito. São aqueles hábitos que a gente cria que automaticamente, ao fazer aquele único hábito, você já começa a mudar outras áreas da sua vida. Então, por exemplo, vou dar o exemplo do exercício. Quando você decide fazer exercício, o que acontece? Consequentemente, você começa a acordar mais cedo, você começa a tomar mais água, você começa a pensar na sua alimentação e você começa a pensar em uma série de coisas aí, estética e tudo mais, que vai te ajudar a chegar dentro dos objetivos que você quer dentro daquilo. Então, qual que é o hábito angular? O hábito angular é o fazer exercício. E ao fazer o exercício, ele desperta novos hábitos em outras áreas da sua vida. Outra coisa, né? Vamos supor aqui que você quer começar a ler. Quando você começa a ler e começa a pegar gosto pela leitura, a leitura que eu falo aqui no sentido de estudo, né? Não leitura de romance, nada disso, né? De histórias, mas a leitura para estudo. Quando você começa a pegar gosto pela leitura, o que acontece? Consequentemente, você vai começar a criar novos hábitos, como tomar mais água, porque você sabe que isso te ajuda a ter mais ânimo para ler. Você vai começar a criar aí cadernos para que você anote as informações que você gostaria de guardar. Você começa a buscar mais informações sobre leitura. Você começa a desenvolver outros hábitos na sua vida que foi desencadeado pelo hábito da leitura. Então, quando a gente acha esses hábitos angulares, a gente consegue desencadear outros hábitos sem muito esforço dentro das outras áreas da nossa vida. Então, o que eu gosto de focar e o que eu vou ensinar aqui vocês é ter alguns hábitos angulares, que é isso, que é aqueles pequenos hábitos que você tem que vai te despertar para outros hábitos dentro das outras áreas da sua vida, mesmo sem você fazer muito esforço, como eu dei o exemplo aqui de começar a fazer exercício, ou da leitura, ou do estudo. Ou, por exemplo, um hábito aí que você tem dentro da sua empresa de criar conteúdos. Então, a partir do momento que você cria um hábito angular, por exemplo, o meu hábito angular para eu criar conteúdos é gravar as aulas aqui para vocês. A partir do momento que eu gravo a aula aqui para vocês, o que acontece? Eu desperto outros hábitos dentro do meu negócio, como, por exemplo, estudar para gravar a aula, desenvolver posts para as outras redes sociais, desenvolver e-mails e tudo mais. Então, a partir desse hábito angular, que é o de gravar aulas, eu consegui ir desenvolvendo outros hábitos na minha vida que eu sei que vai me ajudar nessa caminhada de gravar as aulas aqui dentro do projeto Hora do Flow ou em qualquer outro projeto que eu esteja fazendo em relação a gravações. Então, quando você consegue identificar esses hábitos angulares, esses hábitos que vão desencadear outros hábitos na sua vida, faz muita diferença quando a gente fala em economia de energia e também em conseguir desenvolver mais coisas dentro do nosso dia, conseguir encaixar aí coisas dentro do nosso período, né? No nosso período acordado, que é o que eu gosto de falar, o período que a gente está ali ativa. Então, por isso que hoje eu vou falar sobre isso, porque para mim fez muita diferença, para mim faz até hoje muita diferença. Sempre quando eu quero mudar alguma coisa, eu sempre penso, tá, qual o hábito principal, né? Qual o hábito angular que eu posso criar e que vai desencadear outros pequenos hábitos sem eu fazer esforço algum. E aí, o que acontece, né? Falando um pouco sobre energia máxima, né?
A produtividade acontece quando você aprende a gerenciar sua energia. Como eu disse, produtividade não é gestão de tempo, tá? Produtividade é gestão de energia. O que acontece? Eu também já cometi esse erro, tá? Logo quando eu comecei a querer ser mais produtiva, a buscar mais sobre esse assunto e também a querer trabalhar com produtividade, eu acreditava que eu ia conseguir gerenciar melhor o meu tempo para que eu tivesse mais horas no meu dia. Mas a verdade que eu descobri depois de tantas pesquisas é que não, isso não acontece, porque todo mundo só tem 24 horas no seu dia, independente do que eu faça. Isso não vai mudar. Ok, isso é a realidade. Mas o que acontece? Eu posso gerenciar melhor a minha energia para que eu consiga fazer mais atividades dentro do meu dia. Porque assim, gente, eu sei que as pessoas julgam muito quando a gente fala de fazer muitas atividades durante o nosso dia. Mas sendo empreendedora, a verdade é que a gente vai ter que fazer muita coisa. Não dá para fazer pouco e esperar grandes resultados. Essa é a realidade. A gente precisa fazer muito para alcançar os nossos objetivos. E aqui eu não tô falando sobre meritocracia, tipo, aquele negócio que, tipo, quanto mais eu faço, mais eu ganho. Não é isso que eu tô falando. Mas é que a gente precisa desenvolver mais para atingir mais pessoas, para que essas pessoas queiram, né, comprar da gente, queiram saber mais sobre o nosso negócio. Então, sim, a empreendedora ela vai ter muito mais demanda do que uma pessoa comum. Então, isso é muito importante quando a gente fala sobre gestão de energia, porque é ela que vai te ajudar a ser mais produtiva, a dar conta de tudo que você precisa dar aí dentro do seu dia. Então, para que a gente tenha energia máxima, a gente precisa gerenciar essa energia para que a gente consiga ser mais produtiva no nosso dia. Pode parar aí um minuto e pensar. Os dias que você não tá com energia boa, quando você tá com a energia lá embaixo, como é o seu dia? Geralmente é aquele dia que você fala, nossa, eu não fui nada produtiva hoje, nossa, eu não fiz nada de produtivo. Mesmo que você tenha feito coisas produtivas, porque coisas produtivas não são só coisas relacionadas ao nosso negócio, são coisas pessoais também, mas você se sente mal, você sente que você não deu o seu máximo. Então é por isso, porque você não estava com a energia tão boa assim. Então, nesse momento, vale muito a pena parar realmente, descansar e fazer outra coisa. Por quê? Porque você precisa aumentar a sua energia para ser mais produtiva, né? E os hábitos ajudam na economia de energia. Então, quando você tem bons hábitos e esses hábitos angulares, você economia energia simplesmente porque você não precisa ficar pensando neles. Você só executa, né? Os hábitos, o que é os hábitos? Os hábitos é tudo aquilo que você faz sem pensar. São as coisas que você faz de forma automática. Então, quanto mais coisas que você faz de forma automática e essas coisas te ajudam, né, a ser uma pessoa melhor, te ajudam a ser mais produtiva, a conseguir aí dar conta das suas demandas, melhor. Então, por isso que eu utilizo muitos hábitos ao meu favor. Também sempre ensino as minhas alunas a fazer isso e é por isso que eu decidi te ensinar também a fazer isso, a trazer os seus hábitos ao seu favor, utilizar essa forma, né, de você fazer as coisas do seu dia ao seu favor, de uma forma automática, sem você ficar pensando nisso e liberando, né, liberando espaço do seu cérebro, energia do seu cérebro, para que você possa focar naquilo que realmente é importante, né? E 40% do nosso dia é formado pela nossa rotina de hábitos, né? Segundo o livro O Poder do Hábito, 40%, né, do nosso dia é formado pela nossa rotina de hábitos. Então, a gente é formado pelos hábitos. Então, se a gente não souber gerenciar eles de tal forma que eles nos ajudem a ter mais energia, a gente vai ser mais improdutiva. A gente vai cada dia mais se sentir mais cansada, não vai conseguir realizar tudo o que precisava, vai se sentir mal. Então, isso é muito importante levar em consideração. Praticamente metade do nosso dia é feito de coisas automáticas, de hábitos que a gente tem. Então, quais são os seus hábitos hoje? O que você faz hoje para aumentar a sua energia, para que você seja mais produtiva? Então, isso é bem importante pensar. Então, igual eu disse, quando a gente pergunta assim, quem você é? E você para um minuto e pensa, tá, quais são os meus hábitos? Por quê? Os seus hábitos diz quem você é, né? A gente é um conjunto de hábitos diário. Então, por exemplo, a pessoa que é ativa, ela fala, nossa, eu sou uma pessoa super ativa. Por que ela fala isso? Porque ela é uma pessoa que
pratica exercício, que ela tá sempre em movimento, ela tá sempre falando com as pessoas, ela ama estar em movimento. É aquela pessoa que não gosta de ficar parada, é aquela pessoa que tá sempre em movimento. Então por que ela fala eu sou ativa? Porque os hábitos que ela tem diariamente são hábitos onde ela está fazendo e acontecendo e está sempre em movimento. Já a pessoa que fala, nossa, eu sou sedentária, o que quer dizer? É aquela pessoa que não sai do sofá, que gosta de não fazer nada, que só quer ficar sem fazer nada, e que geralmente só reclama, e que muitas vezes acaba até engordando por não pensar nas outras áreas, né, como alimentação, beber água e tudo mais, exercício. Então, percebe que só aqui eu já falei vários hábitos, como de alimentação, exercício, se movimentar. Então, quando a pessoa fala que ela é sedentária, você já entende, nossa, caramba, essa pessoa tem hábitos ruins. Quando a pessoa fala eu sou ativa, você já pensa, nossa, essa pessoa tem hábitos bons. Isso é natural, nós mesmos já pensamos nisso, né? A gente já tem isso pré-definido quando a gente fala sobre pessoas. Então, os hábitos, sim, eles representam quem a gente é, como a gente é como uma pessoa, né? Então, eles mostram quem a gente é, né? Qual que é o nosso dia, né? A nossa rotina é contada pelos nossos hábitos. Então, agora eu quero ajudar vocês aí a ter hábitos produtivos. E quando a gente executa esses hábitos, que são os hábitos angulares, que é o que eu disse, eu vou passar aqui para vocês 5 hábitos angulares que vão te ajudar a criar hábitos produtivos e assim você gerenciar melhor a sua energia, aumentar a motivação, aumentar a energia, aumentar a vontade de fazer as coisas. Então, vem comigo, porque agora chegou a hora que a gente vai começar a colocar as coisas aí em ação, colocar as coisas em prática. Então, quando a gente fala, né, nesses hábitos, eles por si só te ajudam a mudar várias áreas da sua vida, como, por exemplo, né, igual eu falei, começar a fazer um exercício físico, de forma que você vai querer fazer o exercício, porque você quer emagrecer e tal, e aí só de estar fazendo o exercício você já começa a acordar mais cedo, cuidar da alimentação, cuidar do sono, passa mais tempo em movimento do que parada, diminui as reclamações e toma mais água. Então olha aqui, só aqui você desenvolveu 1, 2, 3, 4, 5, 6 hábitos que vieram do seu hábito angular, do seu hábito principal. Então, percebe como tem muito poder quando a gente desenvolve esses pequenos hábitos que vão nos ajudar no decorrer dos outros hábitos e da nossa economia de energia. Então, quais são esses 5 hábitos que eu tenho no meu dia a dia, que eu passo para as minhas alunas e que eu quero, né, passar para vocês aqui agora, para que vocês também consigam aí ter um dia mais produtivo, que vocês consigam dar conta da demanda que vocês têm que dar dentro da empresa de vocês e tenha tempo para ficar com a família, para se divertir, para ficar aí com as pessoas que você ama, com o marido. Então, vamos lá. Primeira coisa, dormir todos os dias a mesma quantidade de horas. Então, aqui eu não tô falando que você tem que acordar cedo ou dormir cedo. Não é isso, mas que você cuide da quantidade de horas. Qual é a quantidade de horas necessárias para que você se sinta bem? Eu já sei que aqui, para mim, é de 7 horas e meia a 8 horas. Quando eu durmo, essa quantidade de horas eu fico, nossa, supimpa. Eu fico muito bem, eu me sinto mais feliz. Porque, gente, até contando para vocês, né, o que aconteceu esses dias aqui comigo, eu não dormi bem. Meu Deus, já comecei o dia triste, ansiosa, magoada, e aí começou. E mesmo que eu tentasse, né, porque eu passo muitas ferramentas para melhorar o meu humor, porque eu sei que é isso que vai me deixar mais produtiva, e eu fui fazendo várias coisas e não conseguia melhorar. Por quê? Porque a gente cuida do nosso dia, que nem hoje eu tô cuidando do meu dia de amanhã. A gente cuida do nosso dia de amanhã no dia de hoje. E a quantidade de horas que a gente dorme é essencial nesse processo. Muito, 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 muito do quesito de humor e ansiedade está ligado a como a gente dorme, a quantidade de horas que a gente dorme e também se a gente tem um sono profundo, sono de qualidade. Então, preste atenção nisso, até por isso que muita gente monitora o sono, né? Até em relação ao emagrecimento, eu já vi várias notícias e também várias pessoas aí do mundo fitness falando bastante sobre isso, né? Em questão de emagrecimento, eles também levam muito em consideração o sono.
Porque o sono é a parte regeneradora, né? É onde ali os músculos se recuperam, né? Os órgãos e tudo mais, né? Não sou nem nutricionista nem médica, mas eu estudo muito dessa parte, eu vejo muitas pesquisas onde mostra que o nosso sono, ele regula o nosso humor, a nossa energia, a nossa motivação, força de vontade. Então, cuide dessa parte. Esse é um hábito angular que vai melhorar praticamente todas as áreas da sua vida. Então, pense assim, eu tenho que dormir todos os dias de 7h30 a 8h. Então, eu gosto, tá, de definir um horário para dormir e um horário para acordar. Por quê? Porque isso me ajuda, facilita no meu dia seguinte. Porque eu gosto de ter um horário fixo de acordar, porque esse horário fixo me ajuda a eu conseguir fazer minha rotina da manhã, seguir com a minha rotina de trabalho e também de vida. Então, isso me ajuda a ter o melhor controle do meu dia, né, das atividades que eu vou desenvolver. Mas se você não precisa disso, cuide só da quantidade de horas que você dorme. Então, se você precisa dormir 7 horas, durma 7 horas. Se você vai dormir mais tarde, programa para você acordar mais tarde, mas durma às 7 horas. Se você precisa de 8 horas, sempre regule o seu despertador para dormir a quantidade de horas necessárias. Isso faz muita diferença. E, assim, eu passo isso no meu dia a dia mesmo. Quando eu não faço isso, e acabou realmente prejudicando o meu dia todo. E eu tenho também relatos das minhas alunas que fazem isso, e quando elas não regulam o horário de dormir delas, tudo desanda. É a primeira coisa, é por isso que está aqui em primeiro lugar esse hábito. O segundo hábito que eu quero indicar aqui para vocês é praticar algum exercício físico. Ai, Lu, mas eu odeio fazer exercício, não sei o quê. Tá bom, eu também não gosto. Também não gostava de fazer exercício, hoje eu gosto, tá? Hoje é uma coisa que eu sinto a necessidade, porque eu sinto a diferença no meu corpo. O dia que eu não faço exercício físico, eu fico muito mal, parece que eu tô ali naquela moleza e que eu não saio daquilo. Geralmente aos domingos, que é um dia assim que eu geralmente não faço exercício, quando eu tiro para descansar, é péssimo, eu me sinto muito mal, muito cansada. Então, o exercício físico é um hábito angular que vai melhorar todas as outras áreas, como eu já mostrei ali para vocês até no exemplo. Então, faça qualquer exercício, qualquer um. Hoje, para minha necessidade, tanto física e emocional, eu faço yoga, que para mim é muito bom. Mas eu fazia cardio, que eu gostava, dança, musculação. Não importa, escolhe aquela que você gosta. Eu corria também antes da pandemia, eu corria bastante. Então, assim, não defina qual exercício você gosta de fazer sem ter experimentado vários exercícios. Experimente, vê aí qual que se encaixa mais na sua rotina, no seu dia a dia, mas faça exercício físico. Vai fazer toda a diferença. E aqui, pensando em produtividade, pensando em melhoria de energia, motivação e tudo mais que a gente precisa, eu aconselho que você faça algum exercício físico pela manhã ou antes de você começar a trabalhar. Por quê? Porque aqui eu não estou falando para você fazer exercício só para emagrecer ou só para qualidade de vida. Não, aqui a gente está focado em ser mais produtiva e alcançar os nossos objetivos. Então, fazer exercício pela manhã vai te ajudar a aumentar a sua energia e, consequentemente, você tem um melhor humor, você come melhor, você bebe água e tudo isso influencia na sua produtividade, tá? Em você se manter motivado em fazer aquilo que precisa ser feito. Então, exercício físico logo pela manhã faz toda a diferença. E pode ser só 15 minutos, tá? Ai, Lu, não tem muito tempo. 15 minutos é o suficiente. Outro hábito angular que vai mudar a sua vida em relação à produtividade são os alimentos. Toda vez que você se alimenta de alimentos que têm mais proteína, mais fibras, e que são aqueles alimentos que você identifica que não te dá sonolência, vai te ajudar muito. Então, gordura ruim, né? Fritura, coisas muito pesadas, coisas que você tem dificuldade para digestão, vai prejudicar o seu dia produtivo, vai te prejudicar em relação à produtividade. Por quê? Porque lembra que produtividade está ligada à nossa economia de energia? Então, se você come coisas muito pesadas e que tem dificuldade para absorção no seu corpo,
Onde está indo a sua energia? Para a sua digestão, exatamente. Se você respondeu digestão, é isso aí, vai estar indo para sua digestão. E se toda a tua energia está ali, né, o teu corpo está trabalhando para que ela consiga digerir toda aquela comida, o que vai te causar? Sonolência, falta de vontade, desmotivação e você vai querer dormir. Então, sim, a alimentação é um hábito angular muito poderoso para que você seja uma pessoa mais produtiva. Então, tome cuidado em relação a isso. Então, tente observar aí no seu dia a dia, lembrando que eu não sou nutricionista, não sou nada disso, tá? Eu simplesmente estou aqui para te ajudar a ser mais produtiva e a alimentação é uma das partes. Então, assim, eu sou especialista em produtividade, então dentro da produtividade eu estudo muito sobre alimentação. Por quê? Porque faz toda a diferença, tá? A alimentação sim faz toda a diferença. Então, preferir alimentos frescos, leves, que você não precisa, né, ter tanta digestão assim, né? Não precisa forçar tanto o seu corpo assim. Proteína, gordura boa, vai sim aumentar a sua produtividade. Quanto que quando você come aquela feijoada, né, aquele hambúrguer, batata frita, você já percebe, eu tenho certeza, comenta aqui pra mim, quando você come esses tipos de alimentos mais pesados, se você não sente sono após o almoço. Se você sente sono após o almoço, já é um indício que aquele tipo de comida tá te deixando mais improdutiva porque ela tá consumindo a sua energia. Então, preste atenção na sua alimentação. E aqui vale até, quem sabe, ir buscar um nutricionista mesmo, verificar aquela parte lá de intolerâncias, né, que tem lactose, glúten, sim, vale muito a pena. E muda muito, sim, a nossa vida em relação à produtividade e energia. Outra coisa é tomar água. Gente, praticamente, né, 80% do nosso corpo é formado de água. Já parou para pensar? Então, se você tá com a boca seca, se você tá sentindo já aquela secura na boca, quer dizer que você já tá no segundo grau de desidratação. E quando a gente tá desidratado, o que a gente sente? Cansaço. Pensa aí num dia que você teve aí uma diarreia e que você não conseguia sair do trono. Quando acontece isso, a nossa desidratação é bem brusca, né? Só para você ter uma noção. Nesse momento, o que acontece? O que os médicos indicam? Tomar soro, você ficar deitado em repouso, tomar muito líquido. Por quê? Porque você precisa repor essa água. Isso acontece diariamente com você se você toma pouca água, tá? Essa coisa ruim, né, desse momento aí que a gente tá desidratado. Então, se você toma água, a quantidade de água necessária para você, que é de 2 a 3 litros, né, diários, o que acontece? Você consegue ficar sempre hidratada. E estar hidratada aumenta muito a sua produtividade, faz toda a diferença na sua energia, porque você não sente esse cansaço que a desidratação causa. Então, tome água, observe isso. Se for necessário, coloca aí despertador no seu celular, mas tomar água é um dos hábitos mais simples que existem e ele sim vai desencadear muitos outros hábitos, como por exemplo, melhora da pele, e aí você começa a ver tua pele melhorando, você quer cuidar da sua pele, então você vai tirar tempo para isso e várias outras coisas, né? O intestino melhora muito, então aí você acaba prestando atenção e melhorando os hábitos alimentares por conta disso. Então assim, tomar água fundamental. E aqui o quinto hábito que faz toda a diferença, principalmente para quem empreende. Eu sei que você, empreendedora, deve seguir um monte de empreendedoras, né, e empreendedores de sucesso que vocês gostam, porque é comum, né, a gente seguir pessoas que a gente se inspira. E a maioria desses empreendedores que a gente se inspira, eles meditam. Muitos acabam meditando e cuidando dessa parte da respiração e falam muito sobre isso. Por quê? Porque respirar faz com que você pare de viver no futuro ou no passado, faz você viver no presente, naquilo que é necessário ser feito naquele dia para alcançar os seus objetivos. Porque quando a gente empreende, a gente sempre está pensando muito no futuro, no que vai dar o resultado, qual resultado vai dar, e tá toda hora ansiosa pelo futuro, pensando se aquilo vai dar certo ou não, e aí acaba esquecendo que o que vai fazer com que aquele futuro aconteça é o que você faz hoje, e também a gente acaba pensando muito no passado, falando, nossa, olha, eu dediquei tanta energia, tanto esforço naquilo e não deu certo, ou, não, aquilo...
Então, quando a gente para e respira, a gente controla as nossas emoções. E outra coisa também, a gente não tem controle sobre os acontecimentos do mundo. Então, por exemplo, teve a pandemia em 2020, né? Teve várias coisas aí, a gente, né? Eu gosto de falar que a vida empreendedora é viver com crise praticamente todos os dias. Todos os dias a gente tem crise na vida empreendedora e a gente precisa sobreviver a elas. E a respiração é a única coisa que a gente tem controle. Essas crises, as coisas que acontecem, se as pessoas vão querer comprar o teu produto, se elas não vão querer, se você vai conseguir desenvolver o seu negócio, de uma forma que ele prospere, algumas coisas estão fora do nosso controle, principalmente as coisas que acontecem com o mundo e que vão influenciar no nosso negócio. Por exemplo, o dólar ficando mais caro, provavelmente você deve ter ferramentas ou coisas aí na sua empresa que você paga em dólar, então quer dizer que essas coisas vão ficar mais caras também. Então, mas essas coisas a gente não tem controle. A gente pode ter uma previsão, mas não tem controle. Agora, a respiração é a única coisa que a gente tem controle absoluto. A gente pode controlar a nossa respiração. Então, por isso que esse hábito é fundamental. Ele é super importante. Ele é um hábito angular. Por quê? Porque ao você começar a querer aprender sobre respiração, você começa a querer, como consequência, meditar. A partir do momento que você começa a meditar, você começa a querer entender melhor sobre alimentação, sobre espiritualidade, sobre plenitude, várias outras coisas. Então, você começa a melhorar outras áreas da sua vida. Então, assim, a respiração traz controle emocional, traz benefícios para a sua parte física. Então, é maravilhoso, principalmente para nós empreendedoras que queremos controlar o mundo, mas o mundo não é controlado, né? Então, mas pelo menos a nossa respiração a gente consegue controlar. Beleza, gente? Eu quero saber de vocês quem vai colocar todos esses hábitos em prática a partir de agora, a partir desse momento que você descobriu que esses hábitos fazem toda a diferença para o seu dia ser mais produtivo. Além disso, quero já pedir para você já comentar aqui embaixo qual foi o aprendizado que você teve com essa aula e também já me sugerir assuntos que vocês querem que eu fale mais aqui no nosso projeto Hora do Flow, porque como vocês sabem, são 100 aulas que eu vou gravar, então é muito conteúdo, então eu peço muita ajuda de vocês e com a ajuda de vocês, com certeza tudo fica muito melhor, muito mais legal, porque assim eu realmente posso ajudar vocês. E também já quero pedir para você deixar o seu like, deixar o seu coraçãozinho, se inscrever no canal, me seguir no Instagram e me acompanhar aqui de segunda a sexta-feira, vendo todos os vídeos, todo o conteúdo e realmente colocando em prática, tá bom? Eu vou ficando por aqui, um grande beijo e até o próximo. Tchau, tchau!